paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas, gostaria que os amados fechassem os seus olhos, curvassem o seu coração, para nós pudéssemos fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te adorar, invocar o teu nome na pessoa do Espírito Santo de Deus, para que possa nos ajudar a compreender a tua vontade, em nome de Jesus, para que possamos assimilar esse conhecimento e aplicar nas nossas vidas, para que possamos falar a tua palavra, ó Deus eterno, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, nós estamos dando início hoje, a nosso método indutivo da Bíblia. Na aula passada falamos sobre as características gerais do método indutivo, as vantagens do método indutivo. Hoje nós vamos começar a falar sobre a observação, posteriormente sobre a interpretação e a aplicação. Amém? Gostaria que você já escolhesse um texto bíblico para que você possa ir praticando. Eu quero te aconselhar a escolher um texto simples, um texto no Evangelho, porque no final você estará ministrando sobre esse texto. E nós vamos trabalhar junto aqui com mais um texto que foi a minha escolha, que seria João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11, que tem por epígrafe a mulher adúltera, E gostaria também, querido, que nós tivéssemos uma versão única, Eu sempre escolho uma Almeida, para nós podermos estudar, e uma NVI, tá? Essa, a minha versão aqui, que eu quero que você também possa ter a mesma, para poder estudar junto, a edição revista e corrigida, da Almeida, tá bom, querido? Vamos estudar junto aqui, Bem, princípios de observação, tá? O livro de Salmo, no Salmo 119, no versículo 8, o sábio Davi nos diz o seguinte: desvenda os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Amém? Precisamos que Deus desvende os nossos olhos para que nós possamos observar, entender, compreender a palavra do Senhor. Bem, e a observação, meu querido, com certeza, é o ponto de início, de todo estudo bíblico. É o princípio, é o início, para que nós possamos iniciar esse processo de elaborar uma boa observação. Se nós não se observar bem um estudo que nós vamos realizar, jamais poderemos, com certeza, ter uma interpretação correta e, com certeza, nós também não iremos fazer uma aplicação adequada desse texto, Tá? Se nós não tivermos uma boa homilética, porque a observação, ela fala da homilética, O que o texto diz, Se nós não fizermos essa boa observação, certamente, nós não conseguiríamos chegar ao propósito de Deus nesse texto. Então é necessário, que essa observação nossa a um texto que nós escolhemos, que nós vamos ler, reler, ler, ela não pode ser uma leitura superficial, ela não pode ser uma leitura casual, ela não pode ser uma leitura, de vez em quando, ela tem que ser uma leitura prolongada, precisa, penetrante e persistente, até que nós venhamos a compreender, o que o autor está querendo, dizer a respeito desse assunto, Nós temos que desenvolver, querido, uma mentalidade de um investigador, de um investigador, que ele considera, um bom investigador, ele considera cada detalhe, cada fato,
entendeu? E ele não chega com uma conclusão, né, pré-concebida, né, diante de um quadro, de um crime, de um roubo ou de uma situação contrária. Ele considera todos os detalhes, todos os eventos, todos os fatos, todas as situações que consiste em torno da situação que ele está a analisar. Então, nós temos que desenvolver essa mentalidade de um bom investigador. E estamos fazendo uma observação. O nosso papel, ele consiste em descobrir, queridos, né, o que os outros não conseguiram, né? E eles não conseguiram pelo fato de não ter feito uma boa observação, né, uma observação cuidadosa, né? Eles não levaram em consideração os detalhes, as pistas apresentadas, os fatos, né, os eventos apresentados na situação, né? Nós temos, queridos, que estar atento na nossa leitura, no texto que nós escolhermos, né, tá? Para que nenhum detalhe seja ignorado, seja permitir que ele passe despercebido diante dos nossos olhos. Por isso que nós temos que fazer uma leitura prolongada, né, insistente, persistente, lendo de novo, relendo de novo, né, tá? Para considerar, né, tudo que o texto apresenta. Amém, querido? Né? Nós temos, querido, que nos empenhar, né, para nos tornarmos bons investigadores bíblicos, bons observadores bíblicos, tá? A nossa primeira preocupação será descobrir o que o texto está dizendo, ou o que o texto diz, né? Tá? Observar, querido, é um processo criativo, de se notar, né, o texto com muita atenção, né? Tá? Presta atenção, meu querido. O que nós vemos, né, vai ser o que mais é captado pela nossa atenção. Por isso que é necessário a gente fazer uma leitura repetitiva, né, com muita atenção, né, persistente, atento, né, para que os nossos olhos sejam captados para os detalhes. Querido, presta bem atenção. Nós nunca devemos chegar, né, a Bíblia, né, a esse texto que você escolheu, com as nossas ideias pré-concebidas, ou seja, a respeito daquilo que você já aprendeu com A, B ou C, que você ouviu, né, um grande teólogo chamado Gesiel Gomes já falar, ou o pastor Silas Malafaia falar, que são grandes homens de Deus, né, tá? Que você ouviu o pastor Antônio Paniago falar, não, né? Se você pudesse esvaziar de todos esses conceitos, preceitos, né, que você recebeu de A, B e C, e chegar ao texto, né, entendeu? Para chegarmos ao texto, para buscar no texto, né, uma conclusão que o texto vai apresentar. Nós não vamos chegar com uma conclusão no texto, nós vamos chegar no texto para, mediante uma observação, né, bem acurada, detalhada, bem observada, né, tirar a conclusão, né, que a Bíblia vai nos apresentar, né, com os fatos e os eventos, né, em nome de Jesus. Amém, querido? Bem, existe o método indutivo apresenta, né, que a observação é necessária, ter uma observação sobre vários aspectos, levar em consideração vários aspectos para se fazer uma boa observação. Tá? Primeiro é entender, querido, que toda observação, o primeiro aspecto para se ter uma boa observação é entender que uma boa observação
só pode começar com oração, né? Oração é a certeza, é o elemento, né, fundamental para se fazer, se ter uma boa observação, para se iniciar uma boa observação, melhor dizendo. E é justamente o elemento que falta, né, na maioria dos estudos bíblicos, é a oração, né? Nós não se atentamos para o fato de buscar a presença do Senhor para nos ajudar, né? Porque a Bíblia é o único livro que precisamos do autor junto conosco. Nós precisamos invocar o nome dele, atrair a presença dele, para que ele possa nos levar, né, nesse rio, nos conduzir nesse rio da tua palavra. Amém? Nós estamos prontos para aprender um método, né, que eu considero um método muito eficaz, né, tá, para as nossas vidas. Tá? Mas sem a obra do Espírito Santo, sem a presença dele nos conduzindo, isso vai ser apenas mais um método na sua galeria de métodos, né? Cursos. Né? O Espírito Santo habita em nós. Se nós orarmos, né, ele é o Espírito da verdade, né, e ele vai nos guiar a toda a verdade e vai nos conduzir, porque ele nos toma, né, pela mão e ele nos conduz à profundidade de Deus, né, como diz ali em 1 Coríntios capítulo 2, creio que versículo 10, né, ele nos leva à profundidade de Deus, não é isso? Por isso é necessário que sempre quando a gente vai iniciar um processo de elaborar um sermão, que vamos começarmos com a oração, né, ou começarmos com a observar, né, vamos buscar primeiramente a presença do Senhor, vamos pedir para que o Espírito Santo nos oriente, nos ensine, né, o que devemos falar, né, aonde devemos buscar, qual texto que vamos, né, e depois se nós estivermos ali nesse texto, para que ele nos ensine. Amém? Presta bem atenção, querido. Uma pergunta, tá? A Bíblia nos dá respaldo naquilo que nós cremos? Vou repetir novamente. A Bíblia nos dá respaldo naquilo que nós cremos. Né? Outra pergunta, nós temos base bíblica para aquilo que nós afirmamos crer? É só para nós refletir. Nós temos base bíblica para aquilo que nós afirmamos crer? Ok? Bem, então a primeira área que eu preciso, né, é necessário que eu tenha para iniciar esse processo de observação ou esse processo desse estudo bíblico é a oração, tá? Então, querido, eu peço que você atente para esse fato, né? Porque sem oração nós não chegaremos a lugar nenhum. Por nós mesmos nós não vamos conseguir obter a verdade. A verdade é revelada unicamente pelo Espírito Santo. Beleza? Por isso nós precisamos orar, atrair a sua presença, invocar a sua presença, para que ele possa nos ensinar. O segundo ponto que nós precisamos, né, e já vou entrar na parte prática, tá? E eu quero que você, né, nessa parte prática, você já começa a buscar esse texto que você escolheu, tá? 2 textos que nós vamos estudar. Um texto de sua escolha, livro escolha, e um texto que nós vamos estudar junto, tá? E aí eu estarei mandando, né, por mensagem esse texto, né, e nós vamos estudar junto, que é justamente João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Amém? Segundo ponto, né, para que possamos fazer uma boa observação, é observar os vocábulos, né, as palavras que estão nesse texto que você escolheu e naquele texto que nós vamos estudar, né? O vocábulo é uma palavra do texto que você escolheu para ler. O texto pode ser uma passagem bíblica, pode ser um versículo, né? Tá? Mas as palavras que estão, né, que nós temos que observar, né, nós temos que só poderemos entender essa palavra
no contexto, né? Vamos dizer, a palavra nós só vamos entender ela, né, no seu contexto. A palavra carne, nós só vamos, né, da mesma maneira compreender ela, né, porque ela tem diversos significados, né, e só teremos o significado correto se nós entendermos o contexto que ela está inserida, né? Como também tem a palavra coração, né? Coração, uma hora está significando, né, esse órgão propulsor do sangue para alimentar todo o meu corpo, né? Tá? E ora ela está falando de alma, ora está falando de espírito, né? Então nós temos que entender o contexto para entender esta palavra, né? Ok? Tá? E o que é um contexto? Né? O contexto, ele constitui, né, num todo, num texto todo, né? São justamente, né, aquilo que está relacionado com o meu texto, né? Ou seja, né, o conteúdo do texto pode ser os versículos anteriores, os versículos posteriores, ou o contexto pode estar inserido também no próprio texto, né? Pode ser o livro em questão, o capítulo em questão que nós estamos estudando. Por isso nós temos que, não podemos, jamais vamos conseguir elaborar, né, uma boa observação, ter uma interpretação maravilhosa e uma aplicação adequada se nós não levarmos em consideração o contexto, né, desse texto. Amém? Tá? Bem, querido, eu quero que você preste bem atenção, tá? Nós temos que observar dentro desse texto algumas situações. Primeira dela, tá? As palavras repetidas, tá? As palavras que nós chamamos de palavras-chave, né? Ela pode ser substantivo, verbo, adjetivo, nome, né? Um exemplo, você vai estar escrevendo numa folha, né, a palavra que mais se repete, vamos dizer, você escolheu um texto aí e a palavra carne é uma palavra que se repete muito, então você vai falar carne, né, a palavra carne, né, e você vai colocar na frente aqui, ela se repete, ela aparece no versículo 5, né, uma vez, né, ela aparece no versículo 7 duas vezes, ela aparece no versículo 8, né, ela aparece no versículo 8 uma vez, ela aparece no versículo 15 mais uma vez. Então, no total, a palavra carne, ela está repetindo 1, com mais 2 dá 3, com mais 1 dá 4, com mais 1 dá 5. Nesse texto, a palavra carne, ela se repete 5 vezes, ok? Então, ela pode ser, né, um verbo, um substantivo, um adjetivo, né, tá? Um pronome, tá? O que mais se repete, tá? A gente tem que levar em consideração, porque nós vamos formar, né, na boa observação, nós estaremos formando, né, um esqueleto para a nossa interpretação, tá? Bem, a primeira coisa que nós temos que levar em consideração nesse texto é observar as palavras repetidas, que vão ser palavras, chamadas de palavras-chave, né? Palavras-chave, tá? São as palavras que mais se repetem. E você no texto vai ter muitas palavras-chave, mas vamos considerar vamos considerar as 3 que mais se repetem, né? Tá? Ok? As 3 que mais se repetem. Você vai lá ver Jesus, a palavra Jesus, que também está nesse texto, né? É uma suposição, né? Tá? Um exemplo, né? Você vai ver lá que Jesus está no versículo 1, né? Uma vez, está lá no versículo 2, né? 2 vezes, ele está lá no versículo 3, né? Uma vez, e assim por diante. Você vai ver que Jesus, ele se repete 8
se repete. Vamos considerar, vamos fazer uma planilha à parte, né? Colocando esses nomes que mais se repetem, né? Essas palavras que mais se repetem, a palavra-chave, destacando ela, ok? Segundo ponto que nós vamos considerar dentro desse texto, na boa observação, e eu quero que você cuide muito ao ler o texto para não interpretar. Você tem que desenvolver uma mente de observador, né? Você só vai analisar, depois que você analisou tudo, observou tudo, que é aí que nós vamos partir para o próximo ponto, né? Para que é a interpretação. Nós podemos ser traídos, né? Querendo observar já interpretando, né? A interpretação vai ser mal feita, ok? A observação também vai ser mal feita, melhor dizendo, né? As palavras difíceis de entender. Você escolheu esse texto aí e você encontra lá, né? Lá no capítulo 5 de Mateus, a palavra corban, né? O que vem ser corban, né? São palavras difíceis, né? Palavra que pode, né? Com conotação teológica, né? Com palavras poéticas, expressão cultural, né? Palavras, né? O livro de Apocalipse que trabalha muito com símbolo, né? Escatológica, né? Eu tenho que buscar o significado dela. Então eu tenho que separar essas palavras, né? Tá? E palavras difíceis, né? Como assim? Inefável, palavra inefável, né? Tá? Está escrito na Bíblia, né? Essa palavra, né? Entendeu? O que significa inefável? Tá? Então, antes de eu prosseguir, eu tenho que buscar o significado dessa palavra, né? Toda a palavra que é apresentada dentro desse texto que eu escolhi, eu tenho que entendê-la, né? Eu tenho que compreender, eu necessito de um dicionário, né? Entendeu? Para que eu possa entender tanto um dicionário de língua portuguesa, bem como também um dicionário bíblico, né? Tá? Ok? E os dois você pode também fazer uso, né, da internet, né, que existe dicionários bons para ser abaixado no seu computador, ok? Outra situação que nós temos que observar dentro desse texto, os personagens do texto, tá? Se são, quem são os personagens, se eles são um personagem explícito, quer dizer, né, tá aparecendo lá, ou implícito, né? Tá? O que quer dizer isso, né? Não aparece o nome Jesus, né? Mas aparece Rabi, né? Aparece mestre, né? Entendeu? Aparece o nome, o sobrenome, né? Entendeu? Então, considerar todos os personagens do texto, tá? Entendeu? Outra situação que nós devemos considerar nessa observação, meu querido, tá? É o tempo em que se está falando, se é passado, se é presente, se é futuro. Se isso que está falando aí, nesse texto, é para o tempo do autor, né? Que o autor do livro está escrevendo, tá? É para o nosso tempo ou é para o futuro? Tá? Entendeu? É algo que é para todo o tempo. Tá? No futuro, no caso, se for algo que é uma profecia. Tá? Outra situação que nós devemos considerar, tá? Quem está falando a quem? Tá? Podemos dar um exemplo, né? Nicodemos chega à noite e fala para Jesus, nós sabemos que tu és mestre em Israel, porque ninguém faz tais sinais se Deus não tivesse vindo. Então, quem está dizendo a quem? É Nicodemos que está falando a Jesus, tá? Então, dentro desse texto que você está escolhendo para você, né? Você tem que observar quem é que está falando com quem, né? Tá? E doravante vai
talvez desenvolver um diálogo aí entre as pessoas, né, nós temos que identificar essas pessoas, né? Outra situação que nós devemos considerar e observar detalhadamente, né, é ver a situação em que está havendo esta conversa, esse diálogo, o porquê da necessidade desse diálogo, a situação, né, a circunstância que está se vivendo nesse momento, né? E também outra situação que nós devemos considerar, meus queridos, é justamente se o autor, né, o autor estava presente nos fatos narrados, tá? O autor do livro estava presente no fato narrado, né? Entendeu? Ou dentro do texto também existe histórias, né, em que, vamos dizer, capítulo 5 do livro de Provérbios, quando Salomão, né, observa uma situação e ele chama a atenção, né, dos jovens, né, e começa a falar a respeito da mulher adúltera, né, tá? E ele não está presente naqueles fatos narrados, mas por observar, né, a situação da sociedade judaica na época, né, que chamou a atenção para que ele pudesse estar aconselhando os jovens, ok? Tá? Então é necessário, né, vou repetir novamente, primeiro, observar, considerar, né, entendeu? As palavras-chave, as palavras repetidas. E eu pedi para você, né, observar as 3 mais repetidas dentro desse texto que você escolheu, ok? Pode ser pronome, substantivo, verbo, adjetivo, né, ok? Tá? Segundo, né, situações que nós temos que considerar as palavras difíceis, né? Tá? Que você tem aí nesse texto, você vai ter que destacar ela. Fariseu, o que é fariseu? Né? Entendeu? Saduceu, o que é saduceu? Escriba, o que é o escriba? Né? No sinédrio, o que é o sinédrio? Tá? Então a gente tem que entender. Inefável, o que é inefável? Então eu vou ter que entender cada situação dessa. Eu vou ter que ter segurança dentro do texto, né? Então por isso eu tenho que observar, né, e procurar entender cada uma dessas palavras. Terceiro, né, observar os personagens do texto, né? Os personagens explícitos, né, que está aparecendo nome, né, sobrenome, né, implícito que não está aparecendo, mas você observa que o sujeito está ali em oculto, né? Tá? E também outra situação que nós devemos considerar, né, é o tempo, né, em que está se falando, se é passado, presente ou é futuro, né? Se isso que está falando é para o tempo do autor, era para aquele tempo só, tá? Ou era também para nosso tempo, ou seja, é para toda a alma, para todo o tempo, ou é profético, é para o futuro, só não aconteceu, vai acontecer, né? Tá? E outra situação que nós devemos observar é quem está falando a quem, entendeu? Quem é que está dialogando com quem, tá? Outra situação é ver a situação, a circunstância que foi necessário para que houvesse esse diálogo, né? Tá? Observar isso daí para que pudéssemos ver essa situação. E também levarmos em consideração, meu querido, né, o que o autor, né, se o autor está presente nos fatos narrados. Ok? Bem, sobre esses 7 pontos, né, são 7 pontos que eu repeti aqui, você vai fazer essa observação, né, nesse texto que você vai pegar um caderno, né, fazer ali detalhadamente cada uma dessas situações, para que nós possamos interagir. Tá? Bem, enfim, é observar os detalhes, né? E aí, nessa situação, nós estaremos fazendo uso exclusivamente ou somente, né, da Bíblia, sem nenhum comentário, sem nenhuma opinião externa. Nós estamos indo para a fonte, para tirar da fonte, né, as informações que nós necessitamos, né? Tá? E nós vamos, com certeza, nos apropriar de verdades, né, maravilhosas,
maravilhosa. Depois que nós descobrir essas verdades maravilhosas, nós até poderemos depois, né, ver a opinião de algum comentarista, né? Podemos compartilhar, né? Tá? Mais uma vez é que nós já descobrimos, né? Tá? Então é necessário que você esteja atento para cada detalhe que esse texto que você escolheu, né, apresente, né? Então, querido, eu quero orar com você, né? Nós temos 10 passos para seguir, ou 10 situações para ir em frente. Hoje nós falamos de 2. A primeira é a oração e a segunda é observar o vocábulo. E dentro da observação do vocábulo, eu te dei 7 situações para que você possa observar no texto que você escolheu e no texto que eu te apresentei. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor. Ajude, Pai querido, ó Deus, o meu irmão que está, Senhor, Pai querido, ó Deus eterno, interessado, Papai querido, ó Deus eterno, de aprofundar, de ser, Papai querido, ó Deus eterno, um investigador da tua verdade, da tua palavra. Deus, ajude ele, tome ele pelas suas mãos, Senhor, e conduza ele para, ó Deus, esse rio de amor chamado Palavra de Deus, em nome de Jesus. E nós podemos dizer amém. Um beijo no coração e até